alunas, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre o café, que é considerado o ouro verde do Brasil. Então, antes da gente começar, alguns lembretes importantes. Você consegue acompanhar a aula de hoje lá no volume 3 do seu material didático de História. A gente está falando aqui sobre o capítulo 5, mais especificamente lá entre as páginas 9 e 13. Antes da gente começar o conteúdo dessa aula, também vamos lá relembrar o que a gente estudou na aula passada. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a produção do café. Então, desde lá, quando as áreas de floresta eram desmatadas para dar espaço às lavouras, as mudas eram plantadas, o café era colhido, a semente era secada, até o transporte, que era feito principalmente por trem, pelas Maria Fumaças, e o transporte de navio até lá os países da Europa e também aos Estados Unidos. A gente também refletiu lá na aula passada que a principal mão de obra de trabalho que era empregada para a produção do café era dos escravos. Então, os escravos eram os principais ali responsáveis por basicamente quase todo o processo de produção de café. E na aula de hoje, a gente vai refletir um pouco sobre o que aconteceu lá depois de 1888, depois que foi decretada a Lei Áurea. A Lei Áurea, que vai colocar fim à escravidão. Então, lá após 1988, não vai mais ser legalizado que seja utilizado o trabalho escravo. Então, os grandes fazendeiros de café vão ter que encontrar uma outra alternativa de mão de obra para ser utilizada na produção do café. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho na aula de hoje. A escravidão aqui no Brasil foi a que durou durante mais tempo em toda a América. Então, aqui no Brasil, a gente teve a escravidão como algo legalizado, como algo que não era visto como ilegal, durante 350 anos da nossa história. Então, como a gente já falou aqui, a escravidão ela vai chegar ao fim só lá em 1888, com a Lei Áurea. Então, esse vai ser um documento muito importante que vai garantir a liberdade dos escravos. Mas isso não significa que antes da assinatura desse documento, da Lei Áurea, não existissem movimentos a favor da abolição, do fim da escravidão. A gente já tinha aqui no Brasil um movimento abolicionista, ou seja, um movimento que prezava pela abolição, pelo fim da escravidão, que era muito forte. A Lei Áurea ela só vai vir para realmente demarcar essa garantia de liberdade aos escravos. Com o fim da escravidão, então, lá em 1888, muitos escravos eles vão migrar lá do campo, das fazendas onde eles trabalhavam, até as cidades, então para trabalhar na indústria ou no comércio, que estava se desenvolvendo bastante nessa época. Mas ainda assim, mesmo depois do fim da escravidão, eles ainda vão encontrar muita dificuldade para conseguir trabalho, porque eles sempre preferiam nessa época a contratação de brancos, porque existia um preconceito muito grande contra a população negra do país. Então é muito importante a gente ter em mente que mesmo depois do final da escravidão, toda essa população de ex-escravos, de pessoas afrodescendentes, continuou sofrendo muito preconceito e muita segregação por parte da população como um todo. Isso porque nessa época se tinha um pensamento, se acreditava que a população branca era mais civilizada. Então existia uma vontade de se branquear a civilização, ou seja, de tornar cada vez mais a população branca. Era uma população extremamente preconceituosa e segregadora que excluía a população negra da vida em sociedade. A gente consegue compreender um pouco mais qual era esse pensamento por trás desse desejo de se branquear a população do país, analisando essa obra aqui do meu lado, que se chama Redenção de Cã. Essa obra é lá de 1895, então logo após o final da escravidão, e ela vai representar uma família. Então essa família é composta por uma avó e uma mãe negras, e o pai e o filhinho que são brancos. Então ali naquela imagem a gente tem a avó agradecendo o fato de que seu neto nasceu branco. Então isso vai refletir aquele desejo que a população teria de branquear toda essa população brasileira.
A gente também pode analisar essa ideia de que a população branca era mais civilizada pelo fato de a avó negra estar sobre um chão de terra, enquanto o pai branco ele está ali sobre um chão de pedras, então fazendo referência a uma postura mais civilizada que ele teria. Esse era um pensamento comum na época, o pensamento de existir alguma etnia que fosse superior à outra. Mas a gente sabe que isso não tem nada a ver, que isso não é verdade. Nós somos todos iguais, somos todos seres humanos e não existe nenhuma distinção de nível que seja causada pela nossa cor de pele. Você excluir, ofender, xingar, desrespeitar uma pessoa pela sua cor de pele é considerado discriminação racial e é considerado um crime aqui no Brasil. Lá desde 1989 está escrito na nossa Constituição que discriminação racial é sim um crime punível por lei. Mesmo sendo considerado um crime, devido a todo esse contexto histórico que eu já refleti aqui com vocês, pelo qual a população negra ainda continuou sofrendo preconceito após a escravidão, e por toda essa ideia de um branqueamento da civilização e de que existia a ideia de que a população branca seria mais civilizada que a população negra, todos esses ex-escravos, essa população negra, continuou sofrendo um preconceito muito grande aqui no país. Por isso, é importante a gente estar sempre atento para não permitir que casos de discriminação racial ocorram. Ok, então a gente já sabe que a Lei Áurea colocou um fim à escravidão e que esses ex-escravos migraram para as cidades. Mas então, quem é que ficou lá trabalhando no campo? É sobre isso que a gente vai pensar agora. A gente vai refletir sobre como ocorreu essa substituição da mão de obra escrava pela mão de obra de imigrantes lá nas lavouras de café. Então aqui a gente tem que pensar que existia esse desejo da sociedade de branquear a população. Então é com base nisso que a gente começa a pensar na vinda dos imigrantes aqui para o Brasil. Esses imigrantes que vão vir lá principalmente dos países europeus. O processo de chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil, ele vai acontecer em duas levas. A primeira leva, ela vai começar antes mesmo do fim da escravidão. E ela vai começar a ocorrer ali após 1870, mais ou menos. Então ela vai se dar com base nesse desejo de branquear a população no país. Então os imigrantes europeus vão ser chamados para vir aqui para as terras brasileiras. Esses imigrantes eram principalmente alemães e italianos. E eles vinham aqui para o Brasil com o incentivo do governo. Então o governo brasileiro, ele incentivava, pagava a passagem e também prometia terra para essas pessoas que viessem morar aqui no Brasil. Essas pessoas elas foram principalmente ali para a região sudeste e sul do país, que ainda não era muito povoada, ainda não tinha muitos habitantes. Então essa imigração também tinha como objetivo povoar essa região sul e sudeste do país, que ainda não tinha muitas pessoas. Então esses imigrantes eles vão formar pequenas colônias e eles vão sobreviver principalmente por uma agricultura de subsistência. Ou seja, eles produziam aquilo que eles iam consumir. E o que sobrava eles vendiam e faziam o comércio. Mas a grande parte da produção deles era para subsistência, para eles mesmos consumirem. O segundo processo, a segunda leva de imigrantes que chegou aqui no Brasil foi após 1888, então após o fim da escravidão. Quando mais imigrantes alemães, italianos e agora também espanhóis, japoneses foram chamados para trabalhar aqui no Brasil nas lavouras de café no lugar dos escravos. Então eles foram dirigidos ali principalmente para a região sudeste, ali em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a gente tinha os principais polos produtores de café aqui do Brasil. O governo brasileiro ele investiu muito em fazer uma propaganda lá no exterior, chamando esses imigrantes para virem aqui para o Brasil. Eles prometiam terras férteis e um enriquecimento fácil, mas a maioria das vezes não era isso que os imigrantes encontravam quando chegavam aqui em terras brasileiras. Todo esse processo de imigração ele era bancado pelo governo, então era o governo que pagava a passagem para esses imigrantes virem aqui para o Brasil e também dava moradia para eles quando eles chegavam aqui no Brasil, antes deles serem realocados para os lugares onde eles iam trabalhar no campo.
Então, antes deles irem para as fazendas, eles ficavam nas hospedarias de imigrantes, que elas estavam localizadas principalmente ali em São Paulo e também no Rio de Janeiro, os principais locais de chegada dos imigrantes aqui no Brasil. A maioria desses imigrantes trabalhavam para os grandes fazendeiros de café, e eles recebiam salários muito baixos, então a maioria era muito pobre, e eles ficavam presos pelo seu contrato de trabalho com os grandes fazendeiros de café. Então eles trabalhavam durante muito tempo só para conseguir pagar essa dívida do contrato que eles faziam. Mas é claro, existem algumas exceções de imigrantes que trabalhavam para fazendeiros que davam condições melhores de trabalho e também salários mais altos. Esses imigrantes que vieram aqui para o Brasil, eles vão trazer então todos os seus costumes que eles já tinham nos seus países natais. Então a gente vai ter uma mistura muito grande de costumes diferentes para formar o que a gente conhece aqui hoje como cultura brasileira. Então esses imigrantes vão trazer os seus hábitos alimentares, de vestimenta, a maneira como eles construíam as suas casas, então a sua arquitetura, o seu vocabulário também, palavras que eles falavam. Então a gente vai ter uma mistura muito grande de diferentes costumes que vieram de diferentes lugares aqui até chegar aqui e formar essa cultura brasileira que a gente conhece hoje. Bom, gente, a nossa aula já vai chegando aqui ao fim, mas antes de você ir embora eu vou deixar a sugestão de uma atividade. Você pode acessar um documento que tem essa atividade aqui na descrição do vídeo. Essa atividade consiste de você responder os exercícios 1, 2 e 3 lá das páginas 12 e 13 do volume 3 do seu livro didático de História. Não se preocupa, porque se você não tem o livro didático de História, eu vou deixar todas essas perguntas, a descrição dessa atividade aqui na descrição do vídeo. Então é só você acessar lá, beleza? E presta atenção que a pergunta número 2, ela é uma pesquisa para você fazer. Então você pode fazer essa pesquisa pesquisando na internet ou também perguntando para os seus pais, tios ou avós. Isso fica a seu critério, beleza? Então a gente se vê lá no meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessa atividade aqui com vocês, beleza? Eu conto com vocês e a gente se vê lá. Tchau, tchau!